Queridos, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos, nós estamos gravando mais uma vez nosso pequeno vídeo para externar o nosso devocional nesta manhã, né? E pedimos tão somente a misericórdia de Deus, a graça dele para com as nossas vidas, para que o nosso entendimento seja aberto e que nós possamos compreender aquilo que Deus requer que nós viemos entender a partir das Sagradas Escrituras. Nós estamos fazendo nossos devocionais alinhado com o livro, né, Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. E quando nós iniciamos, nós começamos a falar entre os atributos da solidão de Deus. Nós falamos também sobre os decretos de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus. Nós falamos também sobre a supremacia de Deus, soberania de Deus. Nós falamos ainda sobre a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, irmãos, a fidelidade de Deus. Nós falamos sobre a sua bondade, a sua paciência, nós falamos sobre a sua graça, nós falamos sobre a sua misericórdia e, por último, nós falamos sobre a sua benignidade. No dia de hoje nós estaremos falando do amor de Deus. E para falar sobre esse tema, nós vamos usar o texto que está lá na primeira carta de João, no seu capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, queridos irmãos, quando nós estamos falando sobre o amor de Deus, nós queremos ou estamos falando sobre o seu caráter. E para que nós possamos entender tudo isso, compreender tudo isso, nós estaremos fazendo uma pequena oração para que Deus nos ajude a caminhar e a compreender as suas sagradas letras. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, pelo que Tu és, pelo que o Senhor tem proporcionado a nós, mas ainda te pedimos, tem misericórdia de nós nesta manhã, para que possamos através do Teu Santo Espírito, abrindo nossas mentes, compreender aquilo que a Tua santa e preciosa palavra tem a nos dizer nesta manhã. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, pedindo a Tua graça sobre cada um de nós, sobre cada um daqueles que vai ouvir esse vídeo. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois é, irmãos, veja só. Quando nós falamos a respeito do amor de Deus, em primeira instância nós precisamos definir a sua natureza. E quando nós descrevemos a natureza de Deus, nós podemos dizer que Deus é Espírito. Não é assim no encontro de Jesus com a mulher samaritana? Quando ele diz que Deus é Espírito e que o que importa é que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade? Nós precisamos compreender também, irmãos, que Deus é luz, como está descrito na primeira carta de João ainda, no seu capítulo 1, verso 5, onde diz que Deus é luz e nele não há trevas. Veja, Deus é luz e nele não há trevas, por quê? Porque ele é totalmente o oposto das trevas. Enquanto as trevas denotam escuridão, pecado e morte, veja, a luz denota o quê? Claridade, a luz denota pureza, a luz denota, tem essa conotação de vida. Exatamente isso, por isso o oposto. Mas nós vamos compreender também que Deus é amor. Então, quando nós estamos falando do amor de Deus, não é meramente um atributo, mas nós estamos falando da própria natureza do Deus vivo e verdadeiro. E para compreender um pouco desse amor de Deus, nós precisamos entender alguns aspectos desse amor. Porque cada vez mais que compreendemos os aspectos do amor de Deus, irmãos, nós cada vez mais somos mais bem-aventurados pelo próprio Deus. Então, quanto ao seu caráter, nós vamos ver que o amor de Deus, irmãos, ele não tem, ou ele não é influenciado. Ou seja, os objetos do amor de Deus, né, que somos nós, eu e você, nós não podemos fazer nada para influenciar que Deus nos ame. Nós não podemos fazer nada para que Ele mude, né, para que ele venha a nos aceitar, não.
Ele não sofre, irmãos, nenhuma ação partindo daquilo que nós somos. Pelo contrário, ele não precisa de nada das suas criaturas para atraí-lo ou impulsioná-lo ele amar. Veja, em sua natureza ele é amor. E o texto que nós encontramos mais claramente, que nós como seres humanos não podemos fazer nada para influenciar o amor de Deus, é o texto lá de Romanos, que nós compreendemos ali, irmãos, que Deus ama Jacó e ele não é influenciado. Também em Gênesis vai dizer isso, e Êxodo também, que Deus escolheu uma nação, Deus escolheu Abraão, não porque ele era bom, não porque ele era rico, Deus escolhe aquela nação de Israel, não porque ela era numerosa, ela era maior, ela era a melhor, não. Mas por quê? Porque ele mesmo foi impulsionado a fazer tal coisa. Nós vamos compreender que além desse amor ter um caráter sem ser influenciado, nós vamos ver que o amor de Deus também é eterno. Quando nós descrevemos Deus em um dos seus atributos, nós vamos ver que Deus é eterno e ele é desde o princípio, ou seja, ele é de eternidade a eternidade e ele não é alguém que foi gerado. Deus é desde o princípio. Ou seja, antes que houvesse todas as coisas, na solidão de Deus, nós compreendemos isso nesse atributo. Esse Deus é eterno, o amor dele também é eterno. Ou seja, ele não teve início. O amor dele também não, é eterno. Nós vamos compreender ainda que quanto ao seu caráter, o amor de Deus, além de não ser influenciado, ele é eterno, mas ele é também soberano. Ou seja, veja, Deus é soberano e não deve obrigação a ninguém. Ele é, irmãos, a sua própria lei. Ele sempre agiu em conformidade com a sua própria vontade. Isso significa dizer que o amor de Deus, se Deus é soberano, o amor dele também é soberano. E aí nós somos levados à eleição, quando nós compreendemos que pela sua soberania ele nos elegeu, e nós encontramos isso também no texto lá de Romanos, onde Deus, pela sua soberania, pelo seu amor soberano, ele faz o que quer e o que lhe agrada, assim também o seu amor, ou ele exerce seu amor a quem lhe apraz, a quem ele quer. Por isso que ele diz, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, eu amei a um, mas eu não amei o outro. Por quê? Porque o amor de Deus é soberano. Nós vamos perceber ainda, irmãos, que o amor de Deus também é infinito. Por quê? Porque em Deus tudo é infinito. Então, quando nós enxergamos a essência de Deus, nós vamos compreender que não é casa, não é templo feita por mãos humanas que pode conter esse Deus transcendente, esse Deus soberano. Esse Deus infinito, os céus e a terra não são capazes de contê-lo, ele enche todas as suas extremidades. Mas nós vamos ver ainda, irmãos, que desde o princípio Deus conhece todas as coisas segundo a sua onisciência. Nós vamos entender que o poder de Deus, quando nós falamos do poder de Deus e aprendemos isso no atributo poder de Deus, o poder de Deus é sem limite. Então, se o poder de Deus é sem limite, então o seu amor, não há limite para o seu amor. Não há limite. Nós vamos compreender ainda que o amor de Deus é imutável. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Assim o seu amor, irmãos, não conhece mudança, nem esse amor pode ser diminuído. Amei a Jacó, ou seja, Jacó era trapaceiro, Jacó era enganador, Jacó era incrédulo, Jacó era obstinado, mas Deus não deixou de amá-lo. Assim é eu e você. Ele nunca deixou de nos amar. O amor de Deus também, irmãos, é santo. Veja, nós encontramos o amor santo de Deus aonde? Na disciplina dele para com os seus filhos. Ele
precisa nos disciplinar e nós enxergamos o seu amor nisso, porque o amor dele é santo para conosco. Um Deus santo tem um amor santo. E por último, irmãos, nós vamos compreender que esse amor de Deus ele é cheio de graça. O amor veja, nós vamos compreender que o amor e o favor de Deus, eles não são desligados, mas pelo contrário, eles são ligados. E para compreender, irmãos, esse amor de Deus, mediante a sua graça, o texto lá em Romanos capítulo 8, verso 33 em diante diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar ou separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é gracioso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que essa palavra seja aplicada no mais profundo do seu e do meu coração. E que o amor de Deus esteja mais do que antes firmado na talma do meu e do seu coração. Bom dia e fique na paz.